Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Olá pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, serão dois relatos, eu já preparei a capinha, um dos títulos. Bom, eu vou ter que mudar a palavra aqui que eu vou falar, mas é um problema de saúde que a esposa do rapaz tem, não é? Ela sofre de hiperatividade, sei que vocês me entendem, não é? Eu tenho que evitar de falar certas palavras aqui. E o outro título é Advogado beija mulher casada. Eu já vou contar para vocês aqui rapidamente, são bem curtos. Esse casal aqui do caso da mulher que sofre com um problema, eles são casados há 15 anos. E detalhe, gente, eles já se mudaram 17 vezes de residência por conta das coisas que ela praticava. Ele trabalhava muito e ele conseguia sempre montar algum negócio para ela tentar distrair, né, a mente dela. E mesmo assim, fazendo de tudo para que ela ocupasse a mente com outras coisas, ela sempre caía em tentação. E essa história aqui é de um casal que eu conheci. E realmente, eles mudaram a vida toda. A primeira vez que aconteceu algo que ele descobriu, porque ela fazia muito bem feito, foi na cidade que ele morava com ela, toda a família dele e dela. Então foi um bafafá, muitas pessoas ficaram sabendo. Ela tinha ficado com o irmão dele, tinha ficado com o pai dele, tinha ficado com primos dele. Era só aparecer um homem, ela tivesse contato visual com esse homem, ela já despertava interesse nesse cara, seja qual for o cara. Não tinha limite de idade, poderia ser homem novo, ou homem mais velho, ou até idoso. Ela, na verdade, ela tem uma disfunção, não é? Se vocês quiserem procurar saber sobre isso, tem muitas pessoas que sofrem disso. Hiperatividade, aí a palavra vocês sabem, não é? A pessoa não tira da cabeça a coisa da bateção de virilha. E ela sempre agia dessa forma. E ele sempre descobrindo e perdoando. E por vergonha, ele começou com essa história de mudar. Morou em vários lugares, várias cidades. E em todas as cidades, ela faz a mesma coisa. E esse marido pergunta o que acha que tem que ser feito. Muitos homens diriam para ele que ele poderia separar. É a coisa mais fácil que ele pode fazer e ele deveria seguir a vida dele assim. Mas tem algumas coisas que ela pode também buscar. A esposa pode buscar terapia, pode buscar a ajuda de especialistas, de psicólogos, e pode tomar remédios também, porque pode ter alguma coisa a ver com hormônios, algo hormonal. Então isso é uma coisa que pode ter uma solução. Às vezes ela tem que tomar algum remédio para controlar os impulsos, a vontade exagerada. Ela também poderia procurar igreja, mas eu acho que na situação dela, da saúde mental dela, eu acho que pode ter mais problemas ainda, porque ela pode se interessar pelas pessoas da igreja. Aí o negócio vai ser mais difícil ainda. E eu conheço vários homens, que enquanto eles moraram no lugar que eu conheço, esses homens se relacionaram com ela. E eu pude observar que de todos esses homens que ela ficou, nenhum tinha nada em comum com o outro. E as idades também eram diferentes. Tudo diferente. Ela não tinha um padrão de escolha. Ela só queria se satisfazer, seja com quem for. É basicamente isso. O que eu estou querendo dizer é que existem pessoas boas que podem ter algum problema psicológico que as façam fazer certas coisas que normalmente a gente poderia se arrepender. Então, esse pode ser o caso de muitas pessoas que praticam a traição, algo relacionado ao psicológico, à saúde da pessoa. Então, a pessoa, quando sentir certas vontades,
deve comunicar ao seu parceiro ou à sua parceira e procurar especialistas na área para tentar resolver esse problema, esse distúrbio. Agora nós vamos rapidamente ao outro caso, que é um caso que eu achei muito interessante e tem muito a ver com as coisas que eu falo aqui no canal, como de costume. Bom, esse casal aqui está junto há 20 anos. Eles se conhecem desde jovens. Eles começaram a namorar, a menina tinha 15 anos e ele tinha 18 anos. E eles foram crescendo. 20 anos de casamento, tá, gente? É bastante tempo, fora aquela época de namorinho, de namorico. Então, no mínimo, aí são uns 25 anos que eles se relacionam. E o casamento deles é um casamento totalmente baseado na verdade. Eles conversam, falam sobre tudo. Um é amigo do outro, um é confidente do outro. Eles não têm segredos. É um relacionamento baseado na verdade. Então, o que acontece? Ele, policial, ele desde jovem foi boxeador e ela se especializou nessas coisas de departamento pessoal, tanto que atualmente ela trabalha como secretária do escritório de advocacia do primo do marido dela. No caso, eles são um casal ali, ele com 45 anos e ela com 42 anos. E ela é secretária da esposa do primo desse rapaz aqui da história, do marido dela. Porque além do primo dele ser advogado, a esposa também é advogada. E nesse escritório de advocacia bem grande, existem mais ou menos 8 advogados, sendo homens e mulheres. Só que essa história praticamente começou a partir do momento que entrou um novo advogado para trabalhar nesse escritório. E esse novo advogado era musculoso, era fortão, era galã e despertava a atenção de todas as mulheres. E ele havia entrado para esse escritório há quase 2 meses. E a história é a seguinte: desde quando ele entrou, a esposa, que sempre falou tudo para o marido, disse que havia entrado um advogado muito bonito, muito sedutor e que encantou a todas as mulheres. Aí o marido foi e perguntou, e chamou a sua atenção também: você se sentiu atraída por ele também? Aí ela disse que sim, eles tinham esses detalhes. Quando alguma mulher atraía o marido, ele contava para a esposa. Quando algum homem atraía, chamava a atenção da esposa dele, ela também dizia para ele, porque eles tinham um casamento assim mesmo, de falar tudo o que o outro pensava, falar tudo o que o outro sentia. E nisso foi passando o tempo e o advogado galã, ele começou a ter contato com ela, porque ele sempre ia ao escritório da chefe dela, que ela era secretária, que era esposa do primo do marido dela. E ele sempre ia lá e sempre elogiava ela, falava que ela era muito linda. E esse advogado, ele tem 30 anos e também é casado com uma moça de 25 anos. Só que nessas idas, ele acabou pegando o telefone da mulher dessa história aqui e começaram a conversar pelo aplicativo, pelo WhatsApp. E eles trocando ideia, conversa vai, conversa bem, ele começa a elogiar muito ela. Aí ela foi e comentou com o marido que o rapaz elogiava muito ela, dava muita atenção a ela, trazia flores, trazia chocolate, e o marido falou: olha, eu acho que você deve cortar isso daí, porque isso não está certo. Isso vai acabar dando esperanças ao cara. Ele não sabia que o cara era casado ou nada disso, mas ele imaginou algo que é certo. E o que eu posso dizer para vocês, nos outros vídeos eu sempre falei que a gente não tem que enfrentar o pecado, a gente deve fugir do pecado. Lembra disso? Se ela tivesse evitado, não dado atenção, saído, não dado moral, não conversado com ele pelas redes sociais, se ele entrou em contato, bloqueia, ela não deveria ter dado o número dela para ele. Então o cara ficou amaciando, o cara cantava ela direto.
tanto que balançou ela. Ela assumiu para o marido que estava balançada. Ela sentiu algo pelo cara, ela se envolveu emocionalmente pelo cara. Então, dito isso, o marido falou com ela que não gostou, achou que ela foi longe demais e estremeceu um pouco a relação deles. No outro dia, ela foi para o trabalho, chegando lá, tudo normal, como de costume. Esse homem chega, entra, conversa um pouco com ela e ele sempre mandando mensagens para ela. Só que detalhe, as mensagens que ela recebia, ela não mostrava para o marido, mas vocês já vão entender por que ela não mostrava. E nesse dia, esse cara puxou ela e beijou ela à força. Ele deu um beijo, ela tentando sair, mas ele segurou firme ela e ficaram um tempinho se beijando. Quando ele soltou ela, ela se afastou, foi para o canto, no chão, ali próximo à parede do escritório, se ajoelhou e ficou chorando. E ele foi e entrou no escritório da chefe dela. Nisso daí, quando ele saiu, ela se levantou, foi até a chefe, falou o que tinha acontecido, a chefe não acreditou nela. A chefe, além de não acreditar, discutiu com ela, parecia muito chateada com ela. Ela pegou as coisas dela, se arrumou e pediu demissão e saiu. Nisso que ela saiu, ela foi para casa, contou tudo para o marido o que tinha acontecido. Aí ele foi e ligou para o primo dele, que era um dos donos do escritório. O primo dele foi até lá e, conversando, o primo dele falou com ele o seguinte: olha, essa história eu já sabia o que estava acontecendo, porque eu, desconfiado da minha esposa, que estava estranha, eu coloquei câmeras escondidas por todos os escritórios. E o que eu descobri foi que esse advogado estava ficando com todas as mulheres do escritório, menos com a sua. Falou com esse marido aí, que é o policial, o primo dele. E disse que o cara ficava cortejando ela, dando em cima dela, dava flores, dava chocolate. Mas quando entrava no escritório da esposa dele, desse advogado, ele tinha relações com a esposa dele. Então ele descobriu que foi traído por conta das câmeras que ele botou, porque ele estava suspeitando. Ele até falou que o casamento dele acabou, ele já mandou as provas do que o cara fez com outras mulheres do escritório que eram casadas também, que ele pegou todas, ele mandou para os respectivos companheiros delas, ele demitiu o rapaz, o advogado Garanhão, e nisso o policial, revoltado, é claro, porque ele viu a imagem do cara beijando a esposa dele à força, ele pegou e conseguiu encontrar onde era a residência desse advogado, foi lá, chegando lá, conversou com a esposa do advogado e mostrou as provas. Ela disse que já sabia, porque pegava ele com conversas com muitas mulheres pela internet, pelo celular. E nisso esse policial, o principal da história, conversando com a esposa pegou e mostrou todas as conversas. E nas conversas ela dizia que era casada, muito bem casada, agradecia os elogios dele, mas não queria ter um caso, porque ela amava o marido e não queria causar sofrimento no marido. Aí o advogado Garanhão dizendo para ela: mas eu sei que você se interessou por mim, ninguém vai ficar sabendo, vamos ficar. E ela disse: mas eu vou ficar sabendo. Aí o advogado Garanhão disse para ela: se você amasse mesmo o seu marido, você já teria mostrado essas conversas para ele. Aí ela disse: se eu mostrar essas conversas para ele, ele vai te machucar. Por isso que eu não mostrei, porque ele vai ter problemas. Aí o advogado falou: eu luto jiu-jitsu, eu sou um grande lutador, não perco para ninguém, não tenho medo dele. Aí ela disse para o advogado: mas o meu marido é policial, e se eu contar para ele, você vai querer sumir daqui, você vai querer sair de perto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe bloquear, porque eu não quero mais contato nenhum com você. Isso tudo ela bloqueou ele quando ele estava no primeiro mês. O cara ficou obcecado por ela. Ela bloqueou. O restante do tempo, eles não tiveram mais conversas pela internet, porque ela havia bloqueado ele. E todas as vezes que ele tentava ligar para ela de outro celular, de outro número, ela bloqueava na hora. Nem queria conversa, porque ela sabia que iria ter problemas. Aí o que aconteceu?
o cara foi e agarrou ela à força. Vocês já pensaram se ela tivesse apagado as conversas todas? E se não tivessem aquelas câmeras lá para provar a inocência dela? Porque foi inocência dela. Só que o marido combinou uma coisa com a esposa desse cara, desse advogado Garanhão. Ele falou o seguinte: olha, quando o seu marido chegar em casa, você nos avise que eu vou aí e vou humilhar ele. Aí ela falou, tudo bem. Aí eles combinaram um plano que eu já vou dizer para vocês. E eu dou total apoio para esse plano que ele teve. Ele conversou na delegacia que ele trabalhava, os policiais ficaram de prontidão próximo ali da situação. Ele foi com o dono do escritório, que era primo dele, e foi com a esposa dele. Chegando lá, já combinado com a mulher do advogado Bad Boy, ela veio e eles filmando tudo. O Bad Boy saiu. O que está acontecendo aqui? Ele foi, puxou a esposa do cara e beijou na boca da esposa do cara. Ficou um tempão beijando. E o cara revoltado, eu vou te quebrar. Aí veio. Só que o que ele não sabia, que o policial, além de policial, ele era também boxeador. Esse policial só deu uma só, gente. O cara caiu no chão estatalado, todo arreganhado, caiu, ficou deitado, não levantou mais. Nisso veio os policiais chegaram, aí quando ele se recompôs, que ele se recuperou, o policial falou para ele: deixa eu te falar uma coisa, se você continuar com essas ondas suas de paquerar mulher casada, querer pegar todas, de mostrar para seus colegas que você é o Garanhão, lembre-se do vídeo que nós gravamos aqui agora. Você foi humilhado, eu beijei a sua esposa e ainda te nocauteei. Você foi humilhado. Então faça o seguinte, repense na sua vida. E nesse momento você está preso, porque o que você fez no escritório de agarrar a minha esposa à força e beijá-la, isso é crime. A gente não tem que fazer à força nada com ninguém. Você está preso. Levaram ele preso e ele foi processado, se lascou com farofa, porque ele era um cara que ele não se contentava com a esposa que ele tinha. Provavelmente tem essa hiperatividade também. O cara não se contentava com o que tinha, ele queria todas. Só que ele encontrou um cara que era sinistro. Esse policial é sinistro. Nessa história combinada dele beijar a esposa do cara, a mulher dele não gostou muito. E disse para ele assim, eu não gostei dessa ideia. Mas ele falou, mas você beijou outra boca. Então nós dois agora também estamos quites. Aí ela disse, mas eu não quis, eu não fiz. Ele que veio fazer. Aí ele disse, mesmo assim, porque ele sabia que você tinha interesse nele. Dessa história a gente pega de aprendizado que não se deve enfrentar o pecado. Você não tem que dar chance para o azar. Você tem que se afastar, fugir. Ela pediu demissão, eu falei aqui nesse relato. Mas além disso, ela se manteve em casa. Ela não quis mais trabalhar, porque ela percebeu que ela tem uma condição de se atrair por outras pessoas e pode acontecer algo desse tipo ou algo pior. Então ela ficou em casa só cuidando dos filhos, em comum acordo com o marido. O marido concordou com ela, porque nesse caso também ele deve ter percebido que a carne dela é mais fraca. Porque em todos esses anos dele como policial, ele nunca caiu em tentação. Ele admira outras mulheres, ele acha outras mulheres bonitas. Outras mulheres chamam a atenção dele, mas ele nunca se envolveu com ninguém. Nem conversa, gente. Você não pode conversar coisas particulares. Quando você está trabalhando, é só coisa relacionada ao trabalho. Quando você está numa academia, é só coisas relacionadas à malhação. Quando você está na escola, é só coisas relacionadas aos estudos. Não se deve comunicar coisas particulares da sua vida para ninguém, nem amigas e nem amigos, e nem colegas de trabalho, porque pode acontecer esse tipo de coisa. Você vai dar espaço para outra pessoa entrar na relação que você tem, e isso dá problema. E além da maldição que você vai atrair para a sua vida, o castigo vai retornar.
porque tudo que a gente faz volta para a gente algum dia. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, peço desculpas aí pela voz, não sei o que foi, a minha voz não está muito legal hoje, mas deu para gravar assim mesmo. Se puder, inscreva-se para nos ajudar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!